Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, eu sou Tânia Galuzzi e comigo, para mais um mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Como sempre, muito bom estar aqui com vocês, mais ainda vocês conosco, não é, Tânia? Para um episódio de um assunto que o pessoal vem nos pedindo bastante, não é assim? Verdade, verdade. Esse tema aqui foi o segundo mais votado na pesquisa que a gente fez lá no grupo do Ondas para saber os temas desse ano, e esse foi o segundo mais votado. O primeiro é a falta de mão de obra na indústria gráfica, mas esse a gente também vai abordar aí ao longo do ano. Pessoal, aguardem. Hamilton, me diz, quando foi a primeira vez, você se lembra da primeira vez que você ouviu o termo paperization ou papelização? Primeira não lembro bem, mas seguramente durante a pandemia se falou bastante, começou a se falar bastante sobre isso, Tânia, deve vir daí, desse tempo. Por aí. Então, eu lembro que eu ouvi esse termo pela primeira vez numa palestra da Assunta Camilo. Assunta, fundadora do Instituto de Embalagem. A Assunta, quando ela faz palestras, normalmente ela apresenta exemplos de embalagem, ela apresenta as embalagens que ela pega pelo mundo afora. A Assunta está sempre viajando, participando de feiras internacionais. Aliás, eu acho que agora ela deve estar na Alemanha. Não sei se ela já voltou da Alemanha, mas a semana passada eu sei que ela estava lá na Interpack. Inclusive, ela fez o lançamento do livro lá do Instituto de Embalagem, acho que é o 28º livro. Assunto, um beijo para você. Então, eu acho que nessa palestra, que eu não me lembro se foi em 2022 ou 2023, a Assunta estava mostrando embalagens que ela trouxe de alguma dessas viagens, e os exemplos mais legais eram justamente esses que falavam da substituição do plástico, que mostravam, né, a substituição do plástico pelo papel. Esse movimento aí de papelização, ele representa então essa transição das embalagens plásticas para alternativas baseadas em papel ou em fibras, né? Essa transição, ela vem sendo impulsionada pela demanda por sustentabilidade, claro, né? A preferência dos consumidores por produtos mais sustentáveis e também muito fortemente pelas regulamentações que pressionam a indústria pela redução do plástico nas suas embalagens. Esse termo, como você falou, né, ele ganhou tração aí em 2021, 2022, na esteira aí do crescimento do e-commerce com a pandemia, e ele acelerou bastante em 2024 em função da legislação, né? A legislação é cada vez mais restritiva, sobretudo na Europa, nos Estados Unidos. A gente ouviu isso lá no Fórum Abre de Sustentabilidade, que aconteceu em meados de abril, e então as marcas e os fornecedores de insumos, eles estão correndo atrás para se adequar. Aqui, gente, só uma observação para quem está ouvindo Ondas pela primeira vez. Nós não somos contra nenhum substrato, nós não estamos aqui para demonizar o plástico. Somos agnósticos, a nossa praia é impressão, a gente defende a impressão em qualquer substrato, e a gente sabe que a indústria de plástico ela vem trabalhando muito para tornar suas embalagens mais recicláveis e mais circulares, sobretudo. Bom, isso posto, vamos falar aqui o que os números nos contam, né? O que eles mostram, o reflexo desse movimento no mercado. Hamilton, você que também vem acompanhando esse processo e vendo as pesquisas internacionais, compartilha com quem está nos ouvindo o que você levantou, o que você apurou. Bom, sempre se pergunta, sempre se questiona só o quanto o papel poderá substituir o plástico em embalagem, né? A gente sabe que esse é um número limitado. Uma pesquisa recente que eu vi da New Ellen MacArthur Foundation, olhando embalagens flexíveis, dizem eles que o limite seria até 15%. De papéis em embalagens flexíveis, né? Nós temos que entender também que a utilização do plástico e com toda a nova regulamentação, que é cada vez mais restritiva em muitos países, né? O plástico vai continuar existindo, ele é extremamente útil
para boa parte das embalagens, né, extremamente útil na conservação de produtos, de alimentos, etc. E que o papel tem também limitações em relação a isso, né? Há um crescimento de utilização, vai continuar crescendo a utilização do papel por tipo de produto, embalagens ou plásticos de uso único, copos Principalmente, né? especialmente, principalmente copos, bandejas, etc., já está num processo de substituição acentuado. Entre aí também a polpa moldada, né, Tânia? Quer dizer, em várias aplicações, mesmo em fast foods, em delivery, etc. Então, há, por tipo de produto, diferentes crescimentos da utilização do papel, principalmente os papéis também usados em alimentos, também usados em delivery, também usados em fast food, de proteção de alimentos, fora questões farmacêuticas, mas também proteção de alimentos com barreiras de gordura, óleos, etc., que é o que a gente vai ouvir também um pouquinho nesse nosso episódio, tá certo? Então, isso que você está falando, Hamilton, vai muito ao encontro do que um dos nossos convidados falou, o Lucas Giampietro, da SWM. Nesse episódio, pessoal, para nos aprofundarmos nesse movimento de substituição do plástico pelo papel, a gente conversa com dois profissionais. Nós temos dois excelentes convidados. O Lucas Giampietro, da SWM, e o Christian Kreuz, da Papyrus. Nós teríamos, então, um fornecedor de papel, que é a SWM, e um fornecedor de papel cartão, que é a Papyrus. Vocês vão ouvir primeiro a nossa conversa com o Lucas Giampietro, que é gerente de desenvolvimento de negócios na SWM. A SWM é uma multinacional norte-americana que ficou conhecida mundialmente pela fabricação de papel para a indústria do tabaco. Ela atua já há alguns anos no Brasil, alguns anos não, já atua já há bastante tempo no Brasil, né, depois da compra da fábrica da Piraí, no Rio de Janeiro. Lucas, um prazer ter você aqui no Ondas com a gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Que isso, Tânia, eu que agradeço. O prazer é meu. Eu fico muito feliz com o convite, principalmente para falar de um tema que está evoluindo tanto aí no mercado. É isso aí. Prazer tê-lo aqui, Lucas. Muito obrigado. Prazer, Hamilton. Olá, Lucas. A SWM ela é conhecida globalmente pela fabricação de papel para a indústria do tabaco, né? Mas acho que nos últimos anos ela vem diversificando bastante o seu portfólio, inclusive olhando e principalmente olhando aí para a indústria de embalagem com papéis diferentes, papéis especiais, papéis resistentes a óleo, a gordura. Então eu queria começar com você, Lucas. Como que esse fato, né, o fato da SWM, ela ter no seu DNA o desenvolvimento de papéis especiais, papéis com baixa gramatura, como é que isso ajuda ou tem ajudado o desenvolvimento de papéis diferentes, papéis diferenciados para a indústria de embalagem? Ajuda? Ajuda bastante. A baixa gramatura é um dos principais diferenciais da SWM, né, uma herança aí do mercado de tabaco. E quando a gente fala de embalagens, reduzir o peso sem perder a performance, né, principalmente nos maquinários que por diversas vezes são maquinários antigos, né, principalmente nos brand owners, é fundamental. Então, tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, a baixa gramatura ela tem sido muito bem aceita, né, no mercado de embalagens. E esse know-how, ele vem assim de anos, né, desenvolvendo e aprimorando papéis extremamente técnicos, né, para uma indústria que é muito certificada, muito exigente, né, exige todas as certificações que você pode, que existem, né, assim, para entrar no mundo das embalagens. Então a gente já veio meio com um pacote pronto para esse mercado, né? É um fit meio que natural, esse da baixa gramatura com o mercado de embalagens. E eu venho do mercado de conversão, né? Olhando aí para trás na minha carreira, e eu fiquei muito surpreso de entender até quanto a SWM conseguia produzir um papel de baixa gramatura com resistência mecânica, né, com já resinas aplicadas. Acho que fecha muito a conta aí no mercado de embalagens. Isso é muito legal. E vocês vendem vários lançamentos, né? A gente viu no Fórum da Abre, por exemplo, vocês estavam mostrando peças novas. Quer dizer, o que está disponível
hoje já no mercado brasileiro, Lucas? Então, hoje nós temos as soluções comerciais que nós temos aqui no Brasil, principalmente, são para aplicações de food service. Então, assim, onde que você encontra os nossos papéis na rua, né? Nas principais cadeias de fast food, né? Todos os papéis barreira gordura, hambúrguer, batata, até bandeja, né? Até papéis assim que exigem todos os papéis que exigem, né, um certo grau de barreira a gordura, a óleo, nas grandes cadeias nós estamos presentes e agora que nós estamos fazendo essa mudança de entrar no mercado mais B2B, né? Então, estar próximo, né, dos grandes convertedores de banda larga, banda estreita. Então, assim, hoje, se eu tivesse que te falar o que a gente tem disponível no nosso portfólio, nós temos papéis, baixa gramatura, já com barreira gordura e barreira umidade, né, resistência à umidade, com bastante resistência mecânica, né, falando de papéis aí de 31 a 32 gramas que já sai de fábrica com a barreira, esse é o nosso diferencial. E aí, assim, para que a gente pode aplicar? Nós estamos descobrindo isso junto com os convertedores e com os brand owners. Hoje nós não temos assim, olha, esse daqui serve para chocolate, esse serve para granola. Está sendo um trabalho nem a 4, a 6 mãos, né? Convertedor e brand owner junto conosco, e nós descobrindo o que nosso portfólio atual já consegue atender. E a surpresa está sendo muito positiva. Ai, que legal. E aí, falando nisso, então, dessa descoberta, eu queria saber de você o que está por vir aí no curto e médio prazo. Eu sei que vocês não vai abrir pesquisas e coisas, né, aí confidenciais, mas para onde vocês estão olhando que vocês ainda não têm, sobretudo, né, com o fruto desses desenvolvimentos que vocês estão fazendo, o que vocês estão olhando lá para frente que o mercado vai ter isso disponível, o mercado brasileiro vai ter isso disponível daqui a 2, 4 ou 5 anos? Eu quero entender o caminho que vocês estão enxergando. Tá, então, assim, acho que curto, a gente pode colocar como curto prazo, o que nós estamos muito focados em escalar a aplicação em papéis Heat Seal, né? Nós recentemente validamos a aplicação Heat Seal nos nossos papéis de baixa gramatura, mas nós ainda estamos desenvolvendo e validando como escalar isso, porque tudo que vocês viram no fórum da Abre, né, já tem a barreira Heat Seal, a resina, né? Agora, Heat Seal, só para explicar aqui para quem está nos ouvindo, Heat Seal é selagem a quente, é isso? Isso, seria a selagem a quente. Tá. Hoje, os nossos papéis, eles dependem, né, esses de portfólio, eles dependem de outra camada, de um plástico para ser selado, né? Então, a ideia é que, aplicando essa resina, né, a calor, a gente consiga selar o papel com papel, né, não dependendo de nenhuma outra estrutura. Isso está sendo desenvolvido, desculpa, eu não entendi, ou já está disponível? Nós já desenvolvemos, está validado. Nós temos a resina e nós temos aonde aplicar. Agora nós estamos desenvolvendo como escalar isso, né? Porque né, no mercado de flexíveis tudo anda, a maioria das coisas em alta escala, né? Ainda mais no mercado alimentício. Então, para a gente entrar num brand owner, para ter isso disponível para o mercado, nós ainda estamos validando como aplicar isso em alta escala. Mas por isso que eu falei curto prazo. Agora, de médio prazo, longo prazo, nós temos projetos, né, para mexer nas gramaturas atuais, porque hoje nós temos um portfólio fechado, né, que seria, se você chegar hoje na SWM, eu preciso disso. Nós temos um grade, né, que contém determinadas gramaturas. Nós estamos indo muito de projeto a projeto, porque eu acho muito delicado nós termos um portfólio fixo para atender, né, os convertedores e brand owners, porque a gente sempre vai faltar alguma coisa ou sempre vai ter muita coisa a mais. E como o papel ele tem que ser o mais certeiro possível, né? Ainda mais quando a gente fala de substituir alguma estrutura ou agregar, né? Então, nós estamos indo muito de projeto a projeto, entendendo a aplicação, né, entendendo os detalhes e os requerimentos técnicos do brand owner, principalmente, e desenvolvendo em cima disso. Entendi. E aí desculpa, Milton, eu pensando em desafios técnicos e olhando um pouco aí para embalagens flexíveis,
né? Eu queria entender quais são os principais, então, desses desafios, né, que vocês enfrentam e como é que vocês veem mesmo isso, né? A embalagem flexível, as dificuldades para substituir o plástico e os outros materiais nas embalagens flexíveis, que eu acho que é esse o destino do que você está falando aí do HitSeal. Um dos principais desafios é justamente traduzir corretamente a necessidade do cliente, porque muitas vezes o pedido inicial ele não vem totalmente estruturado, né? E a gente precisa entender qual que é a aplicação final, o processo de conversão, os requisitos de performance. Hoje nós temos ciência que nosso papel vai muito bem no processo de conversão. Então, para impressão, né, seja a rotogravura, flexografia, digital, ele vai muito bem. Laminação ele vai muito bem, enfim, todo o processo de conversão. Agora, o desafio está no brand owner, como eu disse, né? Às vezes uma envasadora, às vezes equipamentos muito antigos que são necessários, às vezes, ajustes, né? Porque nós estamos falando de estruturas aí de plástico que estão homologadas há décadas, né? E que funcionam muito bem. E aí eu acho bacana também, até aproveitar esse tópico para... A nossa ideia não é chegar batendo no peito que o papel quer substituir tudo com o HitSeal, né? A ideia é justamente abrir portas até para embalagens híbridas, né? E a gente não enxerga que a mudança vai acontecer rápido, né? Principalmente falando aqui de América do Sul, né? Latam, mas focando no Brasil. A gente não vê isso acontecendo tão rápido e também não é do nosso interesse que aconteça tão rápido. Nós estamos muito mais focados em junto aos convertedores, fazer um trabalho, né, de o que funciona com o que já existe, vamos laminar isso com papel, e sempre focando na redução, né, e na progressão, e não na perfeição, né, que todo mundo quer que o papel faça tudo ao mesmo tempo, né, e que custe a mesma coisa que o plástico. Eu honestamente não vejo viabilidade nisso. Então, a gente está indo muito por essa linha, né, todo o discurso do Fórum da Abre, o nosso posicionamento no mercado tem sido esse, a gente veio para agregar. Entendi. Vocês no Brasil compraram a Piraí, né? Anos atrás, que era um dos maiores fornecedores na área de coucher, né? E adaptar equipamento para essa produção atual, que é bastante interessante, né? E esse desenvolvimento mano a mano com o brand owner, com os convertedores. E como é que vocês veem essa? Você já falou de uma demanda interessante em relação a isso, mas vocês veem essa demanda como crescente nos próximos anos? Sim, sim. Todos os brand owners que eu conversei até hoje e convertedores, todos estão com as portas super abertas, né, para diálogo, porque todos sempre têm algum projeto, sempre tem alguma demanda, sempre um projeto especial, alguma agenda ambiental. Hoje, né, com a globalização aí de marcas, nós temos a maioria das marcas são de fora, né, são globais, né? E mesmo as que são nacionais, né, acho que vale até destacar aí a Natura, por exemplo, são extremamente preocupadas, né, tem uma consciência ambiental assim gigantesca. E então existe muita demanda, existem vários projetos. A dificuldade foi o que eu comentei, é você entender exatamente qual que é a demanda. Porque assim, o brand owner ele quer uma coisa, mas ele não sabe traduzir exatamente o que ele quer. Ele só sabe que ele quer mudar, né? Ele quer melhorar. Então, acho que cabe a nós fazer esse trabalho a quatro mãos. O trabalho do fórum na Abre, né, o stand, que foi o que chamou a atenção, era justamente isso. Porque antes de termos os mockups, né, já na versão final, o brand owner ele precisava fazer um exercício de criatividade muito alto, né, para tipo, tá esse papel aqui na minha frente, né, branco, fininho, o que eu faço com isso, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho muito dedicado com mockups também. Com os brand owners, você está pensando em mudar, sei lá, a linha de chocolate? Vou te levar um mockup, então, já no papel que eu imagino que vai servir para a sua demanda, já com a sua arte, para ele conseguir realmente ver, né, no mundo real como ficaria. Então, acho que respondendo a sua pergunta, tem muita demanda. Entendi. E como entram os convertedores com vocês nesse processo? Vocês estão trabalhando isso junto com convertedores ou diretamente só com os brand owners? Não, acho que na verdade
diretamente com os convertedores, é o inverso, diretamente com os convertedores Tá. e há um diálogo, né, externo com os brand owners. Às vezes o projeto... Eles é que levam para os brand owners aquilo que vocês estão trabalhando com eles. Assim, eu não vou falar que nunca aparece nada do brand owner, né? Nós temos contato com alguns, com os principais, obviamente, mas, como eu disse, eu que venho do mercado da conversão, eu sei que não tem como fazer nada sem o convertedor. É um trabalho a quatro mãos, né? Então, a ideia do mockup, né, dos mockups mais dedicados, foi justamente isso: dar mais ferramenta, dar mais força pro convertedor, né? Falar, ó, nós como fornecedores de matéria-prima, fornecemos um mockup pronto para você só levar no brand owner e validar a ideia, né? Então, é um trabalho a quatro mãos, mas a proximidade maior é com o convertedor. Perfeito, ótimo, que bom. Isso pra gente deixa a gente muito contente. E agora, voltando então ao Ritsil, a gente viu uma solução que foi apresentada lá na palestra de vocês, no fórum, falando sobre selagem biológica. Esse Ritsil é a selagem biológica é outra coisa? Explica pra gente. A selagem biológica, né, eles chamam de biobase, é o que não tem o petróleo como principal fonte, né? Nós estamos avaliando e validando ambas as soluções. Eu falei, hoje a gente está fazendo o trabalho mais intenso que nós estamos fazendo é justamente a viabilização do Ritsil em alta escala. Então nós estamos testando ambas as soluções. Agora, ainda é um campo em evolução, né? Mas existe um movimento muito claro e forte nessa direção, principalmente para aplicações aí onde faz o sentido do ponto de vista de performance e sustentabilidade. Porque, obviamente, acho que eu não tenho números ainda, mas isso vai impactar um pouco no custo, né? Mas a solução é essa. Eu acho que a tendência para médio e longo prazo é todos serem biobased aí. Entendi. E que setores vêm puxando mais isso e vêm puxando essa transição do plástico para o papel, a utilização do papel dessa forma? O alimentício, o cosméticos, como você citou, a Natura, esses são os principais setores ou tem outros que também vêm buscando soluções para isso? Esses são os principais setores que nós temos contato e que tem mais projetos em andamento, são os principais setores, alimentício principalmente, né? E cosmético vem muito numa necessidade de substituir a embalagem terciária ali, né? Então, o que não tem um BOPP transparente, por exemplo, né? Só um exemplo, tá? Mas assim, a embalagem que não tem, é uma proteção, mas que não é, né? Fica aquela coisa que você rasga e vai jogar fora. Então tem muita busca por isso na área de cosmético. Agora, no alimentício é uma coisa mais dedicada. Eu acho que o trabalho principal, que é o que eu sempre falo principalmente com os brand owners, né? Porque às vezes vem com projetos que até inviáveis, assim, né? Porque você tem várias camadas de plástico, às vezes você tem algo muito específico e o papel, coitado, ele já entra para perder nessa briga, né? Então eu acho que o maior desafio aí é você enxergar, né, como expert do papel, aonde que o papel se encaixa efetivamente no setor alimentício. Poxa, ele vai bem, não sei, com alimentos mais seco, né, um alimento que não murcha, né, então não vai precisar de uma barreira oxigênio, por exemplo. É um trabalho de olhar o portfólio do brand owner e falar, eu acho que aqui é melhor, acho que aqui tem mais chance de sucesso para a gente começar, né. É aquela coisa, a demanda que vem é muito assim, olha, eu tenho isso que funciona muito bem há 10 anos, eu quero o mesmo preço e o papel ele tem que dar conta desses 4 caras aí, tá? Puxa, aí vai ser muito difícil. Até eu estava comentando com a Milton antes da gente começar, porque existe uma ideia, né? Eu sei que quem trabalha no setor, e principalmente quem trabalha no setor de embalagem, sabe que não, mas existe uma ideia que, gente, o papel vai substituir tudo, pode substituir tudo, só falta o dono de marca querer e as pessoas quererem comprar que ele vai substituir tudo, mas não vai, a gente sabe que nem é impossível isso, né? Acho que o esforço é grande nesse sentido, mas não é possível, não é viável, e como você falou, a indústria de papel, ela nem quer isso, nem pode assumir essa bandeira, né? E não faz sentido, né? A maioria dos produtos não faz sentido você trocar uma embalagem que
que funciona muito bem, né? Você vai estar aí sacrificando um shelf life às vezes, né? Então Sim. é muito delicado. Por isso tem que ser produtos muito por isso que o nosso foco tem sido a evolução, né? E não substituição. Então, se der para deixar mais leve, uma menor gramatura a embalagem, com uma maior facilidade, né, de recuperação ali da embalagem como um todo, poxa, a gente já ganhou bastante aí, né? Entendi. Agora, para fechar, eu tinha colocado uma questão aqui que você meio que já respondeu ao longo da nossa conversa. Eu sempre me coloco como o nosso ouvinte, né? Então, eu sou um convertedor e estou atrás, ou mesmo um designer de embalagens, eu estou atrás de uma solução diferente para apresentar para o meu cliente. Quero apresentar alguma coisa de substituição do plástico pelo papel. Então, eu estou entendendo pelo que você falou que sim, eu posso bater na SWM, eu posso levar o meu projeto, que vocês estão abertos a fazer testes. É isso que eu queria saber de você. Como é que é isso? Então, acabei de ouvir aqui o Ondas e quero falar com vocês. Então, posso entrar em contato? Posso bater na sua porta? Como é que funciona? Pode me procurar pessoalmente. Eu cuido dos novos negócios, né? Então, nós estamos super abertos e dispostos como eu falei, a fazer esse trabalho dedicado, né? Então, poxa, eu tenho um projeto que eu preciso de uma aplicação X, vamos desenvolver juntos, vamos entender, vamos testar, vamos validar. Para o convertedor, até para o brand owner, nós oferecemos também essa solução completa, né, de já fazer o mockup, para ele conseguir visualizar. Nós temos um parceiro super eficiente, super ágil, né, com impressora digital, que a gente consegue simular, né, a aplicação final do produto envasado, enfim, produto final mesmo. E então contem conosco. Estamos à Maravilha. disposição, a porta está aberta. Legal. Maravilha. Hamilton, você quer colocar mais alguma observação? Achei que você queria falar alguma coisa. Eu só ia fazer uma perguntinha final Maravilha. Fica à vontade. para o Lucas. Vocês são uma empresa internacional, estão mais focados nas Américas, né? Algo na Europa, um pouco menos na Ásia, mas de qualquer forma, esse desenvolvimento que vocês também estão fazendo aqui, ele tá alinhado com essas tendências globais. É o que eu quero dizer. Claro que os grandes brand owners estão no mundo todo, mas esses desenvolvimentos que vocês fazem aqui estão alinhados com as tendências que vocês estão vendo nos outros países também, especialmente aqui na América Latina? Eu acho interessante te explicar como que nós estamos trabalhando, né, com a parte de embalagem, de packaging, né? Hoje nós temos uma plataforma, nós chamamos, que é a plataforma de packaging. Então eu faço parte dela. Ela nada mais é que um time que tem um espelho, né? Então nós temos um time da América Latina e nós temos um time europeu, né? Então a gente cada um cobre aí uma metade, e nós estamos constantemente trocando informações, desenvolvimentos, demandas. É um time que trabalha muito junto, né? Essa é a equipe, né? Então, sim, nós trabalhamos bastante atendendo não, né? De olho, né, nas demandas e trocando. Olha, aí tem essa demanda, aqui não tem. Então, esse trabalho está sendo feito, sim. E super importante para o desenvolvimento aí da empresa, para saber aonde que a gente vai produzir o quê, né? Porque nós temos possibilidade de produzir em qualquer planta, né, do mundo. Do grupo. Isso. Legal. Bacana, ótimo. Lucas. Bom. Maravilha. Lucas, super obrigada por ter participado aqui do Ondas. Acho que foi uma conversa ótima e, sobretudo, a gente fica muito contente em ver a proximidade de vocês com os convertedores, porque a gente sempre incentiva, né, Hamilton? A gente sempre fala aqui para os convertedores, né, pensarem e saírem em busca, né, de novas soluções, não esperarem só as marcas solicitarem, mas irem atrás. Então, muito legal esse movimento que vocês estão fazendo. Um prazer ter você aqui, Lucas. Muito obrigada. Isso, eu que agradeço, Tânia, Hamilton. E novamente, a porta está aberta. Nós temos a fábrica, fica no Rio de Janeiro. Nós recentemente inauguramos um escritório na Avenida Faria Lima, aqui em São Paulo. Então,
justamente para estar mais próximo, né, dos convertedores aqui de São Paulo. Assim, é um ponto focal mais de fácil acesso, né, justamente para trâmites aí comerciais, desenvolvimento. Então, as portas aqui estão abertas. Muito Quer dizer obrigado. que vocês viraram Faria Limers. Faria Limer. Faria Limer. Tá bom. Prazer, Lucas. Muito prazer. Tchau, tchau. A gente, tchau, Lucas, obrigada. Muito obrigado. Muito bem-vinda, né, Hamilton, essa disposição da SWM de desenvolver projetos junto com os convertedores. Isso é muito bom, né? Bastante, Tânia. Quer dizer, o que acontece é que realmente não tem saída, né? Quer dizer, todos os elos da cadeia têm que se unir, isso a gente ouviu lá no Fórum da Embalagem, por todos que participam da cadeia, do brand owner ao catador de papel, tá certo? Tem que ser feito junto, porque o desafio é muito grande. Quer dizer, começa do designer, porque a circularidade começa no desenho da embalagem, na definição da embalagem, vai até o consumidor final. Quer dizer, há vários obstáculos técnicos à solução e em larga escala nessa questão que você colocou da papelização, tá certo? Começando pelas limitações do papel em relação à umidade, oxigênio, gordura, etc. E como o Lucas falou, as linhas de envase nas fábricas das marcas também têm que ser adaptadas, porque eles são equipamentos otimizados para trabalhar com plástico e não com papel. Exato. Bom, é um processo complexo, né? Afinal, a gente está falando de embalagem, que, né, aquilo que tem como uma das suas principais funções manter a integridade e vida útil do produto. Então, né, essa é a premissa básica, né? E por isso, por todos esses desafios que empresas como a Papyrus, como nos conta o Christian Kreuz, está investindo no desenvolvimento de revestimentos capazes de conferir ao papel cartão propriedades que ele não tem naturalmente. A gente vai ouvir agora o nosso papo, então, com o Christian Kreuz, que é gerente de produto e assistência técnica da Papyrus. Christian, muito bom ter você aqui no Ondas. Obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Tânia. Obrigado, Hamilton. Eu que agradeço o convite, né, que vocês me fizeram. E eu acho, assim, sempre muito bom a gente poder conversar sobre esses assuntos, né? E eu acho que, assim, a gente só vai amadurecer como sociedade, né, discutindo muitas vezes, né? Eu acho que são temas aí bem complexos, né, que a gente precisa discutir bastante, pegar diversos pontos de vista, né? Muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece. Prazer estar aqui. Bom, Christian, vamos lá. Além da tua experiência aí de mais de 30 anos no setor de papel e celulose, você é um especialista em ESG e economia circular. Com essa bagagem, como é que você enxerga esse movimento aí de papelização ou paperization das embalagens? Como é que você vê esse movimento? Bom, acho que talvez uma informação que eu gostaria de colocar logo de começo é que, assim, né, a gente como empresa, né, e eu como profissional, a gente não tem uma posição, assim, de dizer que um material é melhor que o outro, né? Na verdade, eu acho que todo material tem a sua utilização correta no projeto correto, né? Eu acho que, assim, né, essa questão da papelização, do paperization, né, ele apareceu muito, né, em função, eu diria, né, assim, de que a gente não tem, talvez, cadeias tão desenvolvidas, né, nos processos aí de final de vida, que equilibrem, né, essa qualidade dos vários materiais. Então, o final de vida acaba trazendo um pouco essa mensagem ruim sobre um produto ou sobre o outro, né? O plástico sofreu muito com essas questões lá, né, da ilha de materiais lá no oceano, uma série de coisas, né? Isso foi muito negativo. O canudo no nariz da tartaruga. Da tartaruga, tudo isso, né? Então, acho que, assim, foi um golpe, assim, muito negativo, mas não que isso mostre a qualidade desse tipo de material. Eu acho assim, o papel, né, que eu atuo há bastante tempo, né, como você falou, ele tem vários pontos positivos, né? Então, assim, para usos de uma única vez, né, ele tem
um final de vida talvez um pouco menos prejudicial. Então, eu acho que isso que acabou, nesse momento, né, trazendo essa onda, né? Mas, assim, eu sempre protejo aquela questão, né, de você usar processos um pouco mais complexos, análise de ciclo de vida, tudo isso, para determinar exatamente qual o melhor material para cada uso, né? E até assim, eu vi uma pesquisa muito interessante que eu meio que assino embaixo, que dizia assim, qual percentual do plástico que é possível ser substituído por papel? Era cerca de 28, 30%. Então Caramba! também não é possível dizer que assim, qualquer utilização do plástico eu posso substituir por papel, né? Então tem questões Verdade. técnicas também que tem que ser consideradas, né? Verdade, verdade. E aí, para te provocar dentro disso, eu falo, você encaixa essa substituição, de certa maneira você até colocou isso, mas você encaixa essa substituição do plástico por papel como uma questão ambiental efetiva, como uma exigência do mercado ou como uma janela de oportunidade da pressão exercida sobre o plástico, ou as três anteriores? Eu acabo achando que é uma combinação das coisas, né? Como vocês falaram, né? Eu busquei essa formação multidisciplinar porque eu acho que as coisas meio se complementam, né? Então, assim, a proteção ambiental, né? E eu diria que hoje eu prego muito, né? Assim, que hoje a gente já não nem tem mais que proteger, né? Ou evitar o dano. A gente já tem que tentar correr para ser regenerativo, né? Porque só evitar o dano já meio que não está atendendo, né? E eu acho assim, esse foco lá da frente, né? De trazer uma regeneração para o meio ambiente, ela tem que ser premente, assim, porque isso a gente vê no dia a dia, né? Cada dia tem um novo estudo científico saindo, né? Comprovando aquilo que às vezes tem alguma dúvida, né? Que a gente realmente está afetando, né? A saúde do nosso meio ambiente e do nosso planeta. Então, as ações têm que ser o mais breve possíveis e o mais amplas possíveis, né? Buscando o que a gente possa fazer agora, mas sempre com essa visão na melhoria contínua, né? Em evitar impactos, em ser regenerativo mais para frente. Então, assim, eu acho que é um pouco dos três, né? Falando da sua Tá pergunta certo. inicial, né? Que é para não divagar Ah, muito, a necessidade ambiental ela é premente e existe independente da gente querer ou não. Agora, os mercados, né, eles estão reagindo de forma diferente a essa necessidade, né? Tem mercados como a Europa, né, principalmente a Europa, eu diria, né, hoje com os Estados Unidos, né, está um pouco mais complicado as decisões lá, mas a Europa tem isso muito claro, né, desse caminho, né, o que se pode fazer hoje e o que se deve fazer no futuro, e essas passagens que vão acontecer, né, melhorando continuamente essa proteção, né, e evitar esses danos, né, ao meio ambiente. Então, as legislações são muito claras, né, são bastante abrangentes, e eu acho que, assim, isso cria a segunda parte que você falou, né, um pouco da exigência do mercado. E eu acho que, assim, somando as duas coisas, né, temos uma necessidade premente, temos o mercado exigindo. Isso abre alternativas, né? Abre oportunidades para quem quer agir corretamente, eu diria, né? Porque eu ainda vejo algumas coisas ali naquela página ali do greenwash que não é muito legal, né? A gente ainda tem isso. Eu gostaria de, quanto antes, tirar isso do meio para partir para ações efetivas, né? Efetivas, lógico. Falando de ações efetivas, né? A Papyrus tem toda uma linha com selo verde, né? Que identifica o percentual das fibras recicladas de cada produto. Dentro dessa linha, né? E aí falando do que é possível hoje, né, já ser feito hoje, né? Quais produtos de vocês que entram em projetos quando a marca, quando o cliente quer substituir o plástico pelo papel? Então, vocês têm soluções para isso hoje?
Eu diria assim, a Papyrus tem agido com algumas frentes, né? Eu diria que, assim, uma das primeiras, eu diria aí, né, assim, como conceito, é você ter a transparência, né, e você ter uma rastreabilidade total nos processos que você está propondo, né? Porque as duas coisas vão mostrar o quanto efetivo está sendo aquela sua proposta, né? E, assim, uma coisa que a gente tem feito agora, eu diria que tem talvez duas linhas diferentes, né? Talvez uma eu vá colocar para as embalagens de maneira geral e uma para as embalagens mais relacionadas a essa substituição do plástico e de outros materiais. Então, nas embalagens de forma geral, o que a gente tem feito é mesclar, né, uma receita, vamos dizer, dentro dos produtos da linha Vita, né, que tenham produtos de baixo impacto, né, vindo de fontes renováveis, e a gente sempre coloca, né, que o selo verde determina uma quantidade de reciclado, né, que o reciclado, na verdade, é um grande motor para a circularidade, né? Então, hoje em dia, a gente vê que, assim, muitas empresas têm um discurso até de circularidade, mas não aceitam PCR, por exemplo, nas suas embalagens. Então, acaba sendo um contrassenso, né? Então, assim, nós temos na nossa linha percentuais de reciclado em quase todos os produtos da linha, né, que seria esse motor aí da circularidade. No caso, nós temos dois produtos, que é um chamado VitaCarta e VitaCycle, né, que tem percentuais bem altos, né, 40% de pós-consumo de PCR, que ajudam a movimentar a circularidade. Então, esse seria talvez um movimento da Papyrus para embalagens em geral. E para embalagens que substituam plástico ou outros materiais, assim, eu diria que o grande diferencial, além da circularidade, seria você ter barreiras específicas, né, que possam simular outro material ou, assim, que é o melhor, né, atender a exigência do produto final do brand owner, né? Então, somado a essa preocupação da circularidade, dos PCRs e tudo, a gente efetivou um programa de barreiras. Então, não é uma linha de produtos e nem um projeto, é um programa, né, que vai ser contínuo e que pretende incentivar a pesquisa, incentivar... inclusive, a gente está verticalizando, né, dentro desse programa para ter domínio sobre os processos e a gente está gerando barreiras específicas, sustentáveis, né, vindo de fontes renováveis, para que a gente possa substituir, né, esses produtos de outros materiais, mantendo essas preocupações com a circularidade, com a sustentabilidade, né, com várias possibilidades reais de fim de vida, né, tanto de voltar para a circularidade, reciclar, ir para recuperação energética, ir para biodegradação, para vários tipos de finais de vida corretos em relação à sustentabilidade, né? Entendi. Então, são duas linhas que se somam, né? Entendi. Buscando criar melhores alternativas sustentáveis. E aí eu imagino que sejam, sei lá, barreiras a óleo, barreiras à umidade, à água, coisas para aumentar a resistência. E aí, dentro disso que você está falando e desses produtos que são específicos para a substituição do plástico, você pode contar algum caso prático que já aconteceu com algum case mesmo que vocês tenham, onde o plástico foi substituído pelo papel? Posso. Eu só não posso citar o nome do cliente, porque não pediu uma autorização prévia, então eu vou falar, é um caso prático, mas eu vou falar meio conceitualmente. Eu só queria pontuar uma coisa antes, né? Que é como, somando a um comentário que você fez, né? Que, assim, nós temos, como é um programa de barreiras, né? Nós temos vários tipos de barreiras sendo desenvolvidos. Nós temos uma linha básica, né, que a gente está lançando agora, que são essas barreiras mais convencionais, como você falou, né? Barreira à água, à gordura,
a barreira mais típica ali para o paper cup, né, para o copo, produto blister. Então, tem alguns que vão ter uma linha básica, né, inicial. Agora, cada um desses produtos ele tem uma cadeia que ela é diferenciada, né? Então, alguns produtos já têm uma cadeia mais madura. Se a gente pegar um frigorificado, por exemplo, né? É um produto que existe há algum tempo, tem uma cadeia mais madura, tem os players, Os né, dessa cadeia fornecedores já conhecem, todos. mas o produto já tem bastante alternativa, você está oferecendo uma alternativa mais sustentável. Uhum. Né? E às vezes com processos mais curtos, né, porque você já antecipou processos na sua matéria-prima, né? Então, cada cadeia tem uma forma diferente. O copo, por exemplo, né? O copo e os produtos que derivam do copo, né? Os potes, bandejas, tudo isso, basicamente eles vêm substituir o plástico, né? Então, assim, esse produto por si só, ele é um produto que age na substituição praticamente 100% das utilizações que ele tem, né? Agora eu vou contar um caso específico que eu queria talvez fixar uma das principais dificuldades aí, né? Que você falou, quais foram os desafios, né? Nós substituímos um produto que era uma linha de doces, né? De doces assim em potes, né? Que era um pote plástico. Esse produto tanto ia para o mercado como era fornecido para restaurantes, né? Restaurantes para preparar as sobremesas. E era um produto que ele não era muito bonito, aí isso também não influencia tanto, né? Foi o design que foi lançado, né? Mas ele não era muito bonito e ele tinha alguns problemas na logística, né? Porque ele tinha ali uma necessidade, tinha um peso maior, ele tinha algumas necessidades ali que ele não atendia assim tão bem quanto esse brand owner gostaria. E nós fizemos uma proposta, né, dentro dessa questão do design thinking ali, né, de você ter um design sustentável. Nós já fizemos a proposta do projeto completo, né, tanto o design da embalagem, o visual, o material que estava colocado ali com as barreiras devidas. E aí que eu queria fixar uma situação, né? Esse é assim, para esses projetos terem um caminho, né, e eles chegarem até o fim e ser um case de sucesso lá no final, né, ele tem que ser feito a várias mãos. Que não adianta só um dos lados, né, querer. Então, normalmente são 6 mãos que são meio indispensáveis, né? Seria eu como matéria-prima, um convertedor e o brand owner querendo, né, aquele projeto e querendo sobrepor, assim, talvez alguns problemas que você vai ter durante o processo, né? E a gente fez, ficou muito bonito, ele adorou, né, o design do produto, tudo, e ele tinha uma prerrogativa, que era um shelf life de 1 ano. 1 ano? 1 ano. Caramba! Para doces que tinham ali um consumo bem rápido, porque iam para restaurantes, né? Então, a circulação era bem rápida, mas ele tinha como padrão interno dele que era 1 ano que ele dava de validade para os produtos. E, assim, você obter shelf life em barreiras químicas ainda é um desafio, né? Então, assim, dependendo do produto, a exigência do produto, uma série de coisas, você consegue um pouco mais fácil ou mais difícil, né? E a gente, na verdade, não conseguiu 1 ano. A gente conseguiu alguma coisa em torno de 8 meses. E, assim, a gente questionou, né, esse brand owner, né? Você necessita desse 1 ano? Uhum. E aí? E, assim, ele estudou a cadeia, viu uma série de coisas, uma série de apontamentos que ele tinha e tal. E falou assim, não, realmente eu não necessito, né? O meu giro é aproximadamente 4 meses. Então, assim, ele tinha uma margem de segurança também, né? Então, ele acabou optando por fazer, abaixando um pouco essa exigência dele, né? O nosso convertedor ajudou em muitos pontos ali, né? Em colocar
fazer compensações na embalagem, né, que você fechasse todas as áreas, deixasse uma embalagem mais hermética. Então, assim, houve ali um trabalho realmente a 6 mãos, e é onde realmente os projetos funcionam, né? Então, assim, uma coisa que eu sempre gosto de colocar, assim, né, você querer fazer projetos sustentáveis sem abrir mão de completamente nada é muito difícil, né? Então, assim, tem que ter um bom entendimento entre as partes, lógico, não perder aquilo que é necessário. O que é necessário realmente tem que ser atendido, mas às vezes não superestimar algumas coisas que acabam inviabilizando um projeto melhor, né, em sustentabilidade, né? Agora, Cristian, você citou no programa de barreiras, vocês também estão verticalizando. Que verticalização é essa? Então, na verdade, Hamilton, se você falar de um... Vocês não estão pondo uma gráfica? Não, gráfica não. A gente não quer fazer esse tipo de coisa dessa. Não. Se olhar os Ramezoni, mas enfim, tudo bem. Mas não penso nisso, não. É que assim, se você for pensar num produto barreira em papel, né? Então, o que a Tânia comentou, né? Tem diversos tipos de barreira. Nós estamos lançando 4 famílias diferentes, mas temos várias famílias que já estão no forninho lá, né? Que já tem a 5ª, a 6ª, a 7ª. Então, assim, depende basicamente, eu diria assim, de 3 pontos, vai. Você tem um produto base, né? Que é um cartão onde você vai colocar essa barreira. Você tem uma barreira química, né? Não uma barreira por extrusão, nem com plástico. Você tem o químico que vai gerar essa barreira e você tem a aplicação que vai juntar os dois, né? Então, você tem um processo de aplicação que vai aplicar esse químico sobre esse substrato e gerar um produto final barreira. Então, assim, o produto base eu tenho domínio, né? Então, eu posso mudar a receita, eu posso mudar aditivações, uma série de coisas. O químico, né, que é a barreira, você tem diversas empresas com bastante tecnologia já, né? Eu diria que em termos de Brasil, a gente não tem tantos casos já funcionando, de se falar que está lá o produto na prateleira e tal, mas as empresas efetivamente têm a tecnologia para te fornecer. E você tem a aplicação, que você tem que juntar as duas coisas de uma forma bem técnica, né? E que tem bastante requisitos nesse processo de junção. E aí, assim, se você domina só uma etapa, fica mais difícil de você conseguir o todo, né? Então, o que a gente fez nessa questão da verticalização que eu comentei? A gente investiu agora numa coater, que assim, seguramente é a coater mais moderna que a gente tem aqui no Brasil e que prevê, né, assim, várias capacidades para você aplicar todos os produtos que a gente prevê agora, e tem até um pouco de fôlego para ir mais adiante em novas coisas que a gente está gerando, né? Então ela tem uma boa especificação em termos de equipamento, né? Para prever vários tipos de aplicação. Entendi. E aí falando... Essa coater está sendo finalizada agora nesse mês aqui. Então, a gente já vai começar os trabalhos internamente, né, de aplicação. A gente tem parceiros terceiros que aplicam e que estão dentro do processo, porque a gente, no futuro, imagina não só ocupar essa coater, mas ocupar esses nossos terceiros também, né, em termos de volume, em termos de processos homologados, né? Mas a gente quer ter, para produtos um pouco mais sensíveis, um pouco mais complexos, ter o domínio, pelo menos, de 2 dessas variáveis, né? Da aplicação e da base, né? E aí nós temos os nossos parceiros químicos, né? Que tem as resinas, que tem bastante tecnologia para nos oferecer, para nos ofertar, né? Entendi. E aí, só falando aqui, então essa coater é a máquina que vai aplicar essa barreira
né, que o papel vai entrar depois da fabricação, quando o papel já está pronto, né, ele vai entrar, o cartão que quer que seja, ele vai entrar nessa máquina, nessa coater, para receber essa barreira, é isso, né? É isso, exatamente, Tá exatamente. legal. Porque a diferença básica entre o papel, né, e, vamos dizer, o plástico e outros produtos que têm barreira, né, como metal ou vidro, é a característica física daquele produto, né, sem nenhum, vamos dizer assim, nenhuma outra operação extra, né? Então, assim, um plástico, ele tem, por si só, algumas características de barreira, que são pertinentes àquele tipo de material, né? No papel, algumas coisas a gente tem que simular, através dessas aplicações, esses tipos de situações, de cadeias, né, até que vão estar ali presentes, que vão te dar uma característica, aquele produto de resistir a um vapor de água, resistir à gordura, à água, né? Então, Então, eu posso entender aqui pelo que você está falando, e aí olhando um pouco para o que está por vir, né? O que a Papyrus vai colocar aí no mercado, sabe, proximamente, ou daqui a 2, 3 anos, eu fico imaginando, então, que a principal linha de vocês é realmente o desenvolvimento de novas barreiras. eu diria que é assim, né? A gente está gerando uma condição, vamos dizer, na empresa, né? Com esse investimento e com essa verticalização, de gerar várias linhas de produtos diferenciadas, né? E com características próprias, né? A gente tem várias linhas de pesquisa já sendo feitas, né? Eu acho que isso é muito importante ter, né? Ter esses parceiros químicos e essas linhas de pesquisa, não só para gerar barreiras diferentes, mas para gerar até produtos de segmentos diferentes, né? Então, é bastante flexível, né? Essa combinação de coisas, né? Ela traz uma flexibilidade para a gente bem grande. Tá certo. Você esbarrou num assunto logo no começo, falando até sobre o plástico, né? E aí eu queria colocar uma questão aqui que vem dividindo aí opiniões, meio polêmica. A indústria de plástico, ela argumenta que, analisando todo o ciclo de vida, em algumas aplicações, né, o plástico é menos danoso ao meio ambiente do que o papel, né? Aquele argumento de que o papel consome muita água na produção, mais energia no processo de reciclagem. Eu queria que você comentasse, né, esse argumento, se tem algum fundamento, se não tem. Como é que você enxerga essa questão? Eu vou dizer, para essa resposta, acho que o pior ponto é o tempo, né? Dá para falar umas 4 horas sobre essa pergunta. Por favor. Mas vamos tentar ser bem rápido aqui e fazer um resumo, né? Eu acho que, assim, quando um assunto é muito complexo, ele dá margem para muitas interpretações diferentes, né? E, às vezes, uma interpretação com um determinado foco. Então, por exemplo, né? Existe um tipo de reciclagem que se faz no papel, né? Que se chama de-ink. Quando você pega um produto um produto que já foi utilizado e você busca trazer ele para a mesma especificação de que ele era quando virgem. Então você retira a tinta, retira qualquer, né, material que foi aplicado naqueles processos e aí volta a ser uma celulose branqueada, né, uma celulose assim muito parecida com a virgem. Esse processo é um processo bastante agressivo. Então, esse processo, ele pode realmente se encaixar nesse comentário, de falar assim, não, necessita muita água, gera muito efluente, né? Mas, por exemplo, se você falar aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma operação que faça esse tipo de tratamento dessa forma. Se você for para o meu mundo, né, que é o mundo do papel cartão, né, que é mais destinado para embalagem, nenhum fabricante faz isso. Então, assim, o nosso sistema de reciclagem, nós temos análise de ciclo de vida, né, de todos os produtos da linha. Se você pegar
uma análise de ciclo de vida, né? A análise de ciclo de vida são 15 impactos diferentes, né? Não é só gás de efeito estufa, né? Tem muitos outros na água, no ambiente, na ocupação, e milhares, são 15. E em breve, provavelmente, a gente vai ter um 16º, que é criação de microplástico, né? A criação de microplástico está para ser colocada na análise de ciclo de vida. Então, assim, se a gente pegar a análise de ciclo de vida dos nossos produtos, o produto que menos impacto tem na nossa linha de produto é o meu produto que é 100% reciclado. Então, você vê, o meu produto que é mais reciclado, 100%, inclusive, ele é o único produto no Brasil que é uma certificação FSC 100% reciclado. Ele tem menor impacto no ACV do que os outros produtos que têm parte virgem e parte reciclado. Então, assim, esse discurso não é tão certo. Ele pode ser certo num determinado foco de análise. Claro. Né? Mas, assim, pensando de forma geral, ele não é correto. Né? Se pegar a análise de ciclo de vida, você vê que não é bem assim a história. Né? E também tem um outro foco. Né? Se você pegar, por exemplo, um produto que tem a mesma massa de plástico e a mesma massa de papel e fizer análise de ciclo de vida, os impactos vão ser um pouco mais coerentes ali entre eles. Agora, se você pegar um produto que tem 5 gramas de plástico, um produto que tem 50 de papel, as análises realmente ficam bem diferentes, né? Então, acho que esses dois focos, eles dão margem para que, em algum momento, essa frase seja verdadeira, mas, como conceito, ela não é verdadeira, não. A gente sabe que a Papyrus criou um programa Papyrus Circular, né? Exatamente abrangendo todo esse conceito que a gente conversou. Explica para a gente o que é o Papyrus Circular. Bom, o Papyrus Circular é um programa que a gente tem também, né? Que também é contínuo e deve ter cada vez, né? Melhorias contínuas acontecendo, né? Mas, assim, ele já vem há vários anos sendo estruturado e melhorado. E a ideia inicial, né? Falar da ideia inicial e falar como que está hoje, talvez, né? A ideia inicial qual que era? A gente, de alguma forma, a gente influenciar positivamente, né? Todos os elos da economia circular. Então, assim, a gente como fabricante de matéria-prima, a gente tem uma posição lá. Eu sou fabricante de matéria-prima e sou um reciclador também. Então, são dois papéis que existem na cadeia circular. Mas a gente tem outros que estão mais distantes da gente, né? Como o brand owner, a cooperativa está um pouco mais próxima, né? Que também é um componente dessa circularidade, né? Então, a gente buscou atuar bem fortemente nos elos próximos nossos, né? Então, cooperativa, a gente tem um programa de desenvolvimento de cooperativas aqui dentro bem grande, bem ativo, né? O nosso cliente, o gráfico, também a gente influenciar bem fortemente, né? Com informação, com produto, com tudo isso, mas a gente foi expandindo, né? Essa influência aí para outros elos. Então, ali para o brand owner, a gente sempre falava muito, a gente buscou trazer para próximo da gente, né, designers, para a gente conseguir fazer boas propostas para os brand owners, né, porque o produto, e até eu protejo isso em várias conversas que eu faço, né, que o produto ele é circular se o design dele lá no início for pensado, né, porque se ele não for pensado, ele já nasce meio morto ali, né. Então, a gente buscou influenciar fortemente a questão do design, o brand owner, trabalhar nas cadeias tanto de cooperativas quanto de outros entes dessa cadeia da circularidade, né? Porque você tem os aparistas, você tem algumas entidades que fazem os controles, a gente tem os institutos, né? O IPT, tem o ITAL, que vão colocar normas, né, para uso desse material, como eu falei, né? Não adianta ter um discurso de circularidade e eu não aceitar o PCR na embalagem, né? E também não adianta eu querer pôr o PCR se não tiver uma norma que diga como ele pode ser utilizado, né? Ou se não houver uma nomenclatura, por exemplo, das aparas, né? E uma nomenclatura que possa ser encaixada nessa legislação. Então,
a gente teve que ir cada vez mais expandindo, né, essa atuação para a gente criar as possibilidades da circularidade existir. E aí, a partir desse ponto que a gente foi gerando essas oportunidades, né, a gente trouxe um parceiro que ele é bem importante nesse nosso programa, que é uma entidade gestora, que é a Pollen. Então, a Pollen, ela atua nesses programas de circularidade de que forma? Dando transparência, porque eles auditam toda essa cadeia, né, tanto das cooperativas, da coleta sendo feita, às vezes, nos mais longínquos, né, elos dessa cadeia do que a gente está, né? Então, ele audita toda essa cadeia, ele dá transparência, porque no projeto a gente disponibiliza todo o banco de dados que a Pollen gera, a gente disponibiliza para o brand owner utilizar comunicando o usuário mesmo, o usuário final. Então, assim, todo esse banco de dados ele está disponível nos programas para que o brand owner, dentro da comunicação que ele queira fazer, né, ele possa divulgar isso. Ele pode até divulgar quantas famílias foram envolvidas naquela matéria-prima que produziu a embalagem dele, porque isso está lá no banco de dados. A gente tem no nosso site uma informação que ela é atualizada diariamente sobre o volume de materiais que a gente gera, né? Tanto o reciclado pré-consumo quanto pós-consumo, né? Então, tem um grande banco de dados. A Pollen também certifica as cadeias, e ela também recebe todas as nossas notas fiscais, né? Todos os materiais que a gente utiliza, ela recebe uma cópia disso, e como ela é uma entidade gestora, ela gera os créditos de reciclagem sobre esse material. E aí, quando a gente propõe um projeto desse para um brand owner, o que a gente oferece junto? A gente oferece a questão do design, a gente oferece a matéria-prima com PCR, a gente oferece toda essa estrutura, né, de informação, né, essa transparência. Todas as informações que a gente tem, elas sempre são certificadas pela Pollen e pelo FSC. E a gente, ao final de tudo, né, o brand owner que faz o uso dos nossos produtos nos projetos deles, recebem os créditos de reciclagem para já atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eles podem contratar isso, né, dentro do projeto. Então, a gente cobre desde lá da cooperativa, que a gente compra direto das cooperativas, a gente faz a reciclagem, faz a produção da matéria-prima. Nós temos gráficos parceiros, né, que produzem esse material e assim mantém toda a rastreabilidade desse material. O brand owner ele vamos dizer, beneficiado pelos serviços, né, que a gente oferece, de ter um site com toda essa informação, de ter essa rastreabilidade, os créditos de reciclagem, e a gente incentiva sempre esse brand owner a fechar o circuito, né? Então, tudo que ele tiver de resíduo, ele incentivar o consumidor dele a devolver esse material para o circuito de novo e fechar de novo e novamente começar esse círculo aí fechado. A gente tem isso com várias empresas, a gente conseguiu bons exemplos aí no meio dos farmacêuticos, né, que já tinham essa estrutura de retorno já bem estabelecida, né? Então, a gente conseguiu fechar todos os elos que faltavam para que fosse uma real circularidade, né? Maravilha, é um programa muito legal, muito interessante mesmo, por isso que a gente, né, falou, não vamos falar dele, porque é um programa muito interessante. Christian, queríamos falar mais, mas não temos mais tempo. Estouramos aqui. Então, olha, foi uma ótima conversa. Foi ótimo. Gostei muito de saber da questão das barreiras, que eu acho que isso é fundamental, não tem como, tem que ter. Então, fiquei muito feliz em saber que vocês estão desenvolvendo isso. É um caminho meio sem volta, né? Isso, assim, ele exato. tem que só ir para frente e melhorar a cada dia, né? É isso aí. É isso aí. E todo esse programa Papiro Circular que é fantástico.
Bom, muito bom. Christian, super obrigada. Foi ótima, uma ótima conversa. Agradeço muito você participar aqui do Ondas Impressas. Muito obrigado, eu que agradeço. Como eu falei, sempre é bom uma nova oportunidade para discutir esses assuntos e a gente sempre busca divulgar a informação da forma, acho que mais correta, talvez dentro da nossa visão, né? E acho que é isso que é bom, né? Cada um passa uma visão e elas juntas se complementam, né? Eu agradeço a oportunidade. A gente que agradece, obrigado pela participação, Cristiano. Obrigado, Tânia, obrigado, Hamilton. Obrigada. Ótimas conversas, né, Hamilton? Muito bom entender como a indústria de papel está se movimentando no sentido de atender a demanda da sociedade por produtos mais sustentáveis, né? Isso aí, né? Para você que ficou com a gente até agora, muito obrigada pela sua audiência. Aproveita para deixar o seu like, aproveita para compartilhar, aproveita para comentar o episódio aqui no YouTube, no Spotify, no agregador de podcast que você está ouvindo. E não deixa de compartilhar, pegar o link desse episódio, mandar ali para aquele seu grupo de trabalho, para as pessoas, compartilhe, isso é muito importante para a gente. E segue a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn, além de divulgar os episódios, de colocar lá todo esse conteúdo, a gente está sempre com notícias diariamente, coisas que envolvem esse imenso universo da impressão. É isso aí, tem também o nosso e-mail, não esqueçam, ondasimpressaspodcast@gmail.com. Escrevam pra gente, tá? É isso, mandem sugestões de temas, isso é muito bom pra gente. Valeu, pessoal, valeu, Hamilton, obrigada. Valeu, Tânia, beijo, abraço a todos. Beijo, pessoal, até o próximo episódio.